Olá, pessoal! Estamos aqui começando mais um episódio do Elas na Cena, o seu podcast semanal. Aqui nós conversamos com mulheres atuantes no cenário cultural goiano. Este é um projeto contemplado pelo edital 6 de 2023, produção audiovisual, desenvolvimento e finalização da Lei Federal Paulo Gustavo. Você já acompanhou os nossos outros episódios? Se você não acompanhou, eu te convido agora para entrar nas nossas redes sociais. Tem tudo disponível no Spotify e no YouTube. Maratona lá, que tem uma série de mulheres bem bacanas, inspiradoras, que a gente conversou e eu tenho certeza que vocês vão adorar. A nossa convidada de hoje é a Joyce Amorim. Ela que é professora, coreógrafa, pesquisadora. Nós vamos bater um papo com ela, contando tudo sobre esse universo cultural. E é um prazer te ter aqui, Joyce. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite para contar um pouquinho da sua história para a gente. Eu que agradeço, o convite. Para a gente é muito importante ter esses espaços de fala, justamente para a gente estar levando a nossa cultura, a nossa dança, o que a gente mais gosta de fazer para outras pessoas, né? É sempre muito bom poder falar sobre dança. Inclusive, é a primeira vez que nós vamos conversar aqui no nosso podcast com alguém da área da dança, né? Então, você é a primeira. Nós vamos receber ainda a Wegman Lacerda, não sei se você conhece. Sim, conheço sim. Então vai ser uma das nossas convidadas, mas você é a primeira. E aí, a gente tem um monte de pergunta, um monte de coisa que a gente quer saber sobre esse universo, né? Porque eu, particularmente, não conheço tanto. Eu te falo que dança, eu só conheço 2 para lá, 2 para cá. Mas eu sou uma admiradora, né, dessa arte linda. Então, assim, amo assistir espetáculos, estar nesse meio. E aí, a gente quer conhecer um pouquinho da sua história. Conta pra gente, Joyce, como que você iniciou nesse mundo cultural, da dança, da arte? O que é que te levou a gostar do que você faz hoje? Eu tô nesse mundo da dança desde pequena. Na verdade, eu fui levada pelos meus pais, né? Eu comecei, na verdade, tocando piano lá no Gustavo Ritter, fazendo aula de música. Eu tinha mais ou menos uns 7 anos. E aí eu estudava no SESI de Campinas. E lá no SESI, o meu irmão fazia judô. E aí eu ia pra lá e via as meninas dançando. Lá tinha muitos esportes no SESI, né? Naquela época. Isso tá o quê, gente? Ainda tem, né? Esportes assim no SESI. Sim. Mas isso tá uns 20 e poucos, 25 anos atrás, por aí. E aí, meu irmão fazia judô. E eu comecei a fazer judô também, porque o irmão mais velho queria fazer. Só que aí a sala de judô era em cima e a sala de dança era embaixo. E eu ficava vendo as meninas dançando, e eu já tocava, tinha toda uma coisa assim. E aí eu fiquei, acho que eu quero fazer dança. Minha mãe adorou, falou, então tá bom, vamos sair do judô e vamos pra dança. Ela super te apoiou, então. Ela gostou e tal, e era a mesma hora. E eu, às vezes, no judô chorava, porque caía, a cabeça doía, e falava, não quero mais e tal. E aí eu comecei com a dança, comecei no jazz, com o Pedro Bittencourt, que hoje trabalha com Pilates. E aí depois, lá no SESI mesmo, eu tive contato com a Sinhá, que é uma das precursoras da dança aqui do nosso estado, né? Assim, que foi uma das grandes professoras, que praticamente todo mundo que hoje trabalha com dança passou pela mão da Sinhá. Então, fiquei um pouco com ela. E depois, mais pra frente, quando eu entrei, porque eu sou formada em Educação Física, né? Zefego. Acabei indo para a Zefego por causa desse meu professor de dança, que é o Pedro, que que formou, né, em Educação Física, mas também só trabalhava com dança. E aí eu acabei indo para a Zefego, porque foi muito indicado, né? Eu tive uma outra professora de balé que também era da Zefego. E aí eu fui indo para a Zefego. Quando eu cheguei na Zefego, tava tendo uma audição para o grupo Energia, que era da escola Energia Núcleo de Dança. Eu fiz essa audição na época, passei para o grupo. E aí eu comecei a aprofundar um pouco mais os meus estudos. Porque até então no SESI eu fazia só aula de jazz, fazia um pouquinho de balé, mas era assim, 3 vezes na semana e tudo mais. E quando eu fui para Energia, eu passava à tarde. Aí eu já fazia faculdade, minha faculdade era de manhã. Eu saía da faculdade meio-dia, almoçava na rua mesmo. Às vezes eu levava comida lá pro Energia, almoçava na cantina. E começava os meus estudos ali das 2. Eu tinha dia que eu chegava lá 2 horas da tarde e saía 9 da noite. Meu Deus do céu. E aí eu fazia todas as aulas. Nesse momento eu ainda nem tinha pretensão de ser professora ou de ter uma companhia, nada do tipo. Eu só fazia aula mesmo para investimento pessoal. Então foi assim que tudo começou. E aí eu fui fazendo várias aulas.
E aí, um dia, a Marinês, que é a diretora, que também minha professora, que fundou a Giro 8 comigo, ela falou assim, não, eu acho que você devia... Você tem tanto dom pra coreografar, você é muito criativa. E eu falava, ai, não sei. Aí, quando eu fui me dando por conta, né? Eu entrei na faculdade muito nova, eu entrei com 17 anos. Então, eu entrei por energia com 17 para 18. Então, não tinha essa pretensão mesmo, assim, de dar aula. Mas quando eu me dei por mim, ela já estava me preparando ali para dar aula. Então, eu fazia todos os graus de balé, assim. Fazia aula de balé da Royal, grau 4, grau 5, grau 6, grau 7, intermídia. E fui fazendo um monte de coisas e fui aprendendo cada grade, o que tinha em cada grade, o que se ensinava, como se ensinava. E aí, quando eu já estava com 19 anos, a minha professora de jazz da época lá da Energia, ela casou e mudou. E aí foi uma oportunidade, porque a Marinês falou, eu acho que você deve dar aula. Aí eu falei, não sei e tal. Eu tava meio assim, ainda não tinha nem formado. Não, você vai dar aula sim, você vai começar com um grupo. E aí eu comecei dando aula pro grupo que eu dançava. De jazz. E aí, na verdade, não era só de jazz, era de jazz contemporâneo. Esse grupo dançava tudo. Era um grupo esses grupos de concurso que vão para esses festivais, sabe? Tipo, Festival de Santos, Passo de Arte, Festival de Joinville. Então, era um grupo especializado em concurso. E aí, eu comecei a coreografar nesse grupo. Eu entrei coreografando porque eu tinha que preparar espetáculo de final de ano. E na sua cabeça, assim... Foi a sua primeira experiência. Sim. Mas você tinha noção que você conseguiria coreografar? Era uma coisa que você fazia em casa, já meio que testando suas habilidades ali? Ou você, não, a partir de agora eu vou coreografar? Não, foi de sopetão, foi assim mesmo. A partir de agora eu vou ter que fazer, porque agora, como se diz, você não é obrigado a aceitar, né? Você aceitou, foi um desafio. E aí, assim, até tinha muitas inseguranças nesse início, porque eu tava coreografando as minhas amigas, né? Eu dançava com elas um dia atrás, e aí, de repente, eu tinha que ser professora e coreógrafa, assim. Mas eu gostava muito, assim, eu não tinha muita... Como que eu vou dizer? Eu não tinha muita ansiedade, assim. Eu ia fazer, eu gostava tanto que era uma coisa natural. Não era uma coisa assim que eu ficava, ai meu Deus, agora sofrendo. eu vou. Não As tinha. coisas foram acontecendo naturalmente, né? Foi. Eu costumo dizer que, assim, eu tenho uma sorte muito grande na vida, porque eu cresci em lugares, os meus pais me proporcionaram lugares, assim, de crescimento mesmo. Os lugares que eu habitei. E que eu encontrei pessoas muito interessantes e muito boas. E que me acolheram demais. Então, assim, na verdade, essas pessoas pegavam na minha mão e falavam, vamos. E elas confiavam muito em mim. Então, eu achava, assim, eu sempre achei que isso foi um presente. Aí, obviamente, né, eu corria atrás, fazia o dever de casa ali certinho. Mas eu tinha esse suporte. Então, quando eu falei, por exemplo, pra Marinês, será que eu vou conseguir? Claro que você vai conseguir. Aí eu não tinha nem o que falar, ela porque eu já tinha falado muito. que eu ia conseguir. Aí eu falava, então, capaz que eu vou mesmo. E como que foi quando você falou pra Marinês, não, agora eu quero montar minha própria companhia? Então, foi todo um processo. Porque o que aconteceu? Nisso, eu fiquei... Hoje eu tô com 43 anos, a Giro 8 tá com 13. Então, eu fiquei mais ou menos... de 8 a 9 anos trabalhando no Grupo Energia. E a gente ia para muito festival competitivo, assim. E a gente tinha muitos prêmios, eu já ganhei alguns prêmios de melhor coreógrafa e tudo mais. E chegou uma hora que eu não queria ir mais para festival competitivo, eu cansei. Porque, assim, é muito interessante, eu acho que é importante você passar ali para aquele mundo competitivo da dança. Mas chega uma hora, principalmente quando você vai ficando mais velha, que vai ficando um pouco sem sentido. Porque não passa muito daquilo. Você ganha ali um troféu, você ganha um reconhecimento, mas assim... Eu não queria só aquilo. Eu queria fazer uma coreografia, eu queria que a minha coreografia tivesse uma dramaturgia, tivesse um tempo para eu poder trabalhar alguma coisa. E nesses festivais são coreografias assim, de 5 minutos, 6 minutos. Você não consegue desenvolver uma ideia. É muito rápido, você não consegue, você não consegue desenvolver uma linguagem, você não consegue fazer um diálogo, assim. Óbvio que você consegue, você faz uma coreografia de efeito, mas é outra pegada. Eu queria pesquisar mais movimento, eu queria entender a dança no meu corpo como linguagem mesmo. E para isso acontecer, eu precisaria de ter um grupo onde eu pudesse trabalhar pesquisa, né? Onde não fosse só
somente a técnica, né, de dança propriamente dita. Porque é isso que conta, é o que mais conta. É óbvio, né, que você tem que ter um trabalho bom, criativo e tudo mais. Mas é muito a técnica pela técnica, esses festivais competitivos. E aí eu queria muito. E aí eu lembro que eu falei com ela, em 2010, mais ou menos, que eu queria muito montar um grupo. E eu nem sabia muito o que era esse grupo. E é curioso que eu lembrei aqui agora, da onde que veio essa vontade também. Tem um festival que inclusive tem ainda hoje, que é da Vera, que é o Paralelo 16. E eu lembro que a Vera foi assistir um ensaio nosso lá do Grupo Energia. Porque eles têm uma relação, porque a Quasar também tinha saído do Grupo Energia na época, só que aí o Grupo Energia se transformou na Quasar e era o Gilson Henrique, que era sócio da Marinês, e o Gilson, que era o coreógrafo que começou com a Quasar e tudo mais. Então, né? a Quasar veio do Grupo Energia? Do Grupo Energia. E aí a Marinês, ela monta a academia e o Jusso fica nesse grupo independente. Mais à frente, o Jusso, ele faleceu, né, de AIDS e tal, e o Henrique continua a Quasar. Mas o Jusso, que era o grande coreógrafo da época, tanto é que lá no Espaço Quasar tinha uma sala que chamava Jusso Henrique. E aí a Vera convidou a gente para participar desse festival. E eu tinha uma coreografia de 5 minutos. Ela falou, Joyce, faz para mim 10. Que aí eu vou colocar vocês. Aí eu fiz 10 minutos. E eu achei o máximo, porque o Paralelo é um festival profissional, né? Abrindo espaço para outras pessoas, mas era um festival profissional. Então a gente participou, ganhou cachê. Foi tratado de uma outra forma, né? Totalmente diferente de um festival competitivo. E eu lembro que eu fiquei muito encantada com as coisas que eu vi, inclusive. Um novo mundo se abriu ali naquele momento. Aí eu falei assim, não, gente, eu não quero mais ficar só. Tudo bem, eu posso ir para festival competitivo também, mas eu não quero só isso mais, não. E foi a partir daí que deu esse start. E nessa história toda, a Marinês ficou me enrolando, porque ela já tinha escola, né? É muito complicado você ter uma escola, você ter um grupo independente. E ela achava que seria muito complicado e tal. Não vou montar. Aí, por fim, eu falei assim, então, se você não montar comigo, eu vou montar sozinha. Você deu um checkmate dela. Desse modelo. Aí ela pegou e falou assim, então tá bom, né, vamos montar. Aí nesse ano, olha só, esse ano a gente resolveu assim, não, então eu peguei umas coreografias, uma coreografia inclusive que eu tinha ido para um festival em Santos, tinha sido muito premiada, peguei essa coreografia que tinha 5 minutos e fiz ela virar 20 minutos. E aí a gente fez a abertura do espetáculo da escola. A Energia estava fazendo 30 anos naquela época. E a gente fez a abertura do espetáculo, com essa coreografia de 20 minutos. E assim, eu achei o máximo. A minha pretensão ali era dançar 20 minutos, porque eu tava cansada As meninas eram muito boas, era um grupo muito bom. Quantos dançarinos tinha? 12 na época. 12. E aí, eu dançava junto, inclusive, era uma loucura. E aí, assim, falava, gente, a gente fica o ano inteiro fazendo stand de aula pra dançar 5 minutos, é muito triste, né? É. Aí, pelo menos agora a gente tinha dançado 20. Tava muito feliz. Aí, eu lembro que no outro ano, a gente gostou muito, deu muito certo. E eu peguei e falei assim, agora nós vamos fazer um espetáculo de 1 hora. E aí, foi muito triste, porque nós fizemos um espetáculo de 1 hora. Foi lindo, assim. E teve um problema na escola. Que a escola passou por uma série de questões financeiras. E para finalizar, teve um assalto na escola naquela época de final de ano, assim. Então foi muita confusão e a Marinês acabou decidindo por fechar a escola. E aí eu quase morri, né? Porque, tipo assim, a Giro 8 tinha acabado de estrear. A gente gastou, inclusive, esse 1 ano procurando esse nome dessa Giro 8. Que era de onde veio o Giro 8? Nossa. É um passo específico? Não, é porque, na verdade, assim, nós ficamos 1 ano mesmo procurando esse nome. Sentava, assim, no bar com os amigos, jantares, e ia pensar em nome. Aí, por fim, ia ser Ânima. Só que aí eu vi um colégio aqui em Goiânia, na época, que chamava Ânima. Aí eu falei, não dá. Não dá, não rola. Aí, eu queria um passo de dança, e fiquei nesse negócio. Arabesque, GT. Não, teve watts, voltagem de energia, volts. Não, foi muito nome. Aí, por fim, eu falei, vamos giro. Mas giro o quê? Giro tá muito abstrato. Aí um amigo meu falou assim, vamos pôr... O menino, inclusive, ele chama Rafael Fleury, que faz as minhas... Fez a logo, inclusive, da Giro 8. Coloca 8. 8 é infinito.
8, vai ficar lindo 8. Giro 8. Aí eu falei, nossa, mas 8, só 8? Porque aí nós vamos ter que colocar o 8 deitado. Aí veio a bela ideia, assim, vamos colocar giro 8, que é um giro no infinito que nunca mais vai acabar. Então foi isso. Veio assim Nossa. o nome. Bem legal. E assim, soa bem. Giro 8. Soa bem. E é engraçado que na época, assim, eu achava bonito e tudo mais, mas aí quando ele fez a logo, eu achei linda. E a gente vai acostumando demais, né, com o nome. Hoje é igual você tá falando, assim, o nome é tão Giro 8, Giro 8, onde que você tá na Giro 8, onde que você vai fazer? Fica muito macio, né, no ouvido. Fica, é bom. O nome é muito bom. Foi o resultado de um ano de Valeu a pena. Nome. E nessa época, como que foi o espaço para montar seu grupo? Não, aí foi toda uma construção, assim. Porque aí o Energia fechou. E aí, na época, eu tinha muitos alunos do Energia. Aí eu fui pro Música, que é uma escola de dança aqui de Goiânia. A Delmari me recebeu lá e falou assim, não, vem. Eu tava com muitos alunos, né, pode vir. E aí a minha condição era assim, você me empresta o espaço pra Giro 8. E foi o que eu fiz. Aí eu fiquei um ano no Música. Ao final desse ano, a Rosário, que é a diretora do Alegro, onde eu estou até hoje, inclusive tem 12 anos que eu tô lá no Alegro, ela me chamou para ir pro Alegro. A professora dela lá de jazz contemporâneo tinha acabado de sair, tinha mudado de cidade e tudo mais. Ela me fez uma proposta para ir para lá. E aí eu falei de novo, mas eu tenho um grupo. Eu tenho que levar o grupo comigo. Gente, a defensora do grupo, fiel, assim. Porque era assim, o foco era o grupo, né? Tipo assim, o trabalho é porque a gente tem que trabalhar, né, gente? Tem que ter uma outra coisa, porque ainda não dá só pra viver do grupo, mas a vontade é essa. Uhum. E aí, eu fui pro Alegro com o grupo. Ela me cedeu o espaço e é uma parceira desde sempre. Então sempre funcionou lá. Sim. A partir desse ano, a gente vai começar a construir, porque aí a gente conseguiu adquirir um lote que fica ali próximo ao Jardins Florença, e a gente vai começar a construir. A ideia é que a gente esteja lá ano que vem. Nossa, até bacana agosto, demais, ano que vai vem. dar certo. Que a gente precisa de um espaço, próprio, assim, né? Chega uma hora que você quer fazer outras coisas e fomentar e ter mais gente. Então é muito importante ter um lugar, né? E dentro da Giro 8, vocês trabalham com todos os estilos de dança também? Ou é mais focado no contemporâneo? É mais focado na dança contemporânea. Uhum. A Giro 8, quando ela nasceu, já foi com essa vontade mesmo da dança contemporânea, de aprimorar essa linguagem, da pesquisa, do movimento, de ter espetáculos que realmente dialoguem com o público. Uma influência que a gente tem muito na companhia é a influência teatral, assim. Eu gosto muito da Pina Bausch, da dança teatro. Eu sempre tenho pessoas do teatro trabalhando comigo, parceiros do teatro, assim. Porque eu acho que nos ajuda, assim, a deixar a nossa linguagem, deixar a linguagem da dança um pouco mais clara, né? Assim, eu tenho muito uma preocupação com o público, sabe? Assim, dos espetáculos da Giro 8, de alguma forma, conversar mesmo com o público. E eu achei no pessoal do teatro esse suporte, assim, que vem dando uma sustentação também para os nossos trabalhos. Então, hoje a gente trabalha a dança contemporânea. A gente faz aula, né, de balé clássico, eles fazem aula de dança contemporânea, eles fazem pilates, gyrokinese, eles cuidam muito bem dessa parte física, mas a gente também tem uma preparação de elenco. Preparação cênica, com uma pessoa do teatro trabalhando especificamente com os bailarinos. Esse elenco que vocês têm, para as apresentações de espetáculos, é um elenco fixo? Ou de volta e meia vocês fazem seleção? Como que é? Às vezes a gente faz seleção, mas é um elenco fixo. A gente trabalha por contratos. Então, assim, esse elenco que tá com a gente agora, nesse ano, ele tá com a gente desde agosto do ano passado. Então, tá fazendo um ano. Atualmente, vocês são quantos? Nós somos 6 bailarinos no palco. A gente já trabalha. Assim, o que aconteceu? Na verdade, a gente tinha 12, mudou pra 10, desceu pra 8. A gente foi diminuindo, assim, na verdade. Porque é muito difícil manter tanta gente, assim, até pra própria circulação do grupo. Principalmente depois da pandemia, até que antes sempre foi difícil, mas era um pouquinho mais fácil. Antes da pandemia, você ainda circulava com um grupo maior.
Mas, principalmente depois da pandemia, muita gente, muitos grupos que têm apenas duos ou trios, andando mais pela facilidade financeira mesmo, da logística, de passagem aérea, de hotel. Acaba que é muito oneroso, né? Hoje a gente tá com 6 no elenco, eu acho que 6 bailarinos é um tanto ok. Que não fica assim, aquele palco vazio, também não fica muito cheio, mas é um tanto que pro nosso trabalho eu acho que atende bem. Eu tenho vontade de ter 8, mas 6 tá, por enquanto, tá de bom tamanho. E por falar em palco, me conta aqui. Então você montou a Giro 8, você já como coreógrafa consolidada, né, lá no Energia e tudo mais. Mas e agora? Você vai montar espetáculo. Você precisa conhecer de outros elementos que não só a coreografia. Então, luz, né? A cenografia, figurino e tudo mais. Você teve uma preparação antes ou você aprendeu na prática? Me conta como que foi esse processo. Então, eu aprendi na prática, mas eu nunca trabalhei sozinha, né? Então, assim, eu sou uma pessoa que tem uma equipe muito grande. Hoje na Giro 8 nós temos 14 pessoas ali trabalhando diariamente, fora o elenco, todo o resto. Mas desde sempre eu fui convidando pessoas. Então, no primeiro espetáculo, eu já convidei a Erika Beers para trabalhar com a gente, que é minha ensaiadora. Então, ela é a funcionária que eu falo que está comigo, a colaboradora mais antiga. Ela está há 13 anos, ela está desde a estreia. O Sérgio Galvão na luz também tá desde a estreia. Aí o Kleiber Ribeiro, que é hoje meu marido também, desde a estreia, que mexe com a parte da trilha sonora. Hoje as músicas do Giro 8, a maioria delas são feitas exclusivamente para companhia. A gente pensa a coreografia, ele já pensa a luz. E eu fui convidando pessoas. Então, assim, na parte de cenário, quem sempre me ajudou foi o Paulinho Pessoa. Então, eu fui convidando, né, pessoas, assim. Então, hoje a gente tem uma equipe, assim, bem vasta. Na época, quem fez os primeiros figurinos foi a Ana Maria Mendonça, lá da Criato Fantasias. Depois passou por outras pessoas também. Mas eu sempre convido pessoas, assim, por mais que eu tenha... Eu costumo dizer assim, que eu pego um caldeirão e vou jogando um monte de gente e vou misturando a sopa. Eu tenho ali uma ideia do que eu quero normalmente, uma concepção de espetáculo, assim, o tema é esse, vamos começar a trabalhar em cima disso. Aí eu sento com as pessoas. Porque querendo ou não, é o que passa na minha cabeça, né? Que quando você está montando a coreografia, vai surgindo ideias, por exemplo, da iluminação, Sim. né? Foco nesse bailarino, naquele bailarino, em horas alternadas e tudo mais. Então, meio que esse é um processo que você começou a pensar mais sobre depois de ter o seu próprio grupo, né? Sim, mesmo porque antes eram trabalhos muito pequenos e a gente não tinha, nesses festivais, você não tem uma estrutura pensada para você. Você se adapta ao que se tem lá, né? A quantidade de luz que tem, ao palco que se tem. E quando você vai para um trabalho mais profissional, você começa a pensar outras coisas. Por isso que hoje eu assino na companhia como direção artística e coreografia. Porque eu faço toda essa direção de todo o resto das pessoas que estão trabalhando, né? Desde os bailarinos, as pessoas os profissionais, os artistas que trabalham diretamente com o elenco. E também todo o resto, porque na verdade é um ambiente que a gente cria, né? A coreografia em comunhão com o cenário, com o palco, com a luz, é que vai gerar essa dramaturgia da cena, né? Que é o que a gente busca fazer, criar, né? Esse texto dançado. Pois é, aí a dança é um instrumento de linguagem, o corpo é um instrumento de linguagem. Ele passa para quem está assistindo uma história, ele conta uma narrativa. Sim. Você, como coreógrafa, tem algo que você sempre faz questão de colocar nas suas coreografias? Uma mensagem que você sempre faz questão de passar para o espectador? Na verdade, assim, os nossos trabalhos, a grande maioria deles, acho que da dança contemporânea também, a gente sempre está tratando de relações humanas. Mas uma coisa que eu luto muito, e isso que o teatro vem me ajudando muito, né, com a preparação de elenco e tudo mais, é que a gente coloque verdade na cena. Porque quando o intérprete ali, ele acredita no que ele está fazendo, ele convence quem está assistindo. Se ele não acredita, tem que ser um pouco de ator também, né? Por isso que hoje eu até chamo os bailarinos de intérpretes. Porque não é só o movimento.
É uma interpretação daquela dramaturgia ali, daquela cena através do corpo dele em movimento. Então, é isso que você falou, assim, a dança tá ali, a pessoa ela vai sentir uma sensação, é isso que a gente espera, né? E assim, não que seja uma sensação positiva. Às vezes a pessoa vai amar, às vezes a pessoa não vai gostar, mas ela precisa sentir alguma coisa. Porque depende também do que a pessoa carrega dentro de si. Dentro dela, da experiência de vida dela, de como ela tá naquele dia, de como ela vai ser acessada, né? Como ela vai receber esse espetáculo. Mas pra gente, pra mim é primordial que se tenha verdade. Então, assim, pra mim é muito importante que os espetáculos carreguem uma verdade. Porque é só assim pra tocar, né, minimamente o público, assim. E eu acho que independente da sensação que o espectador sente, não sei se você tem essa visão também, se ele saiu do espetáculo abalado de alguma forma, positivamente ou não, aí cumpriu o seu papel, né? Cumpriu. Porque, na verdade, é isso, a gente não tem… Depois que você faz ali o espetáculo, depois que você cria a cena e que você entrega pro público, você não tem mais controle. Não, o que ela vai fazer com aquelas percepções Porque, que na ela verdade, e assim, eu já escutei tantas interpretações dos meus trabalhos, assim, às vezes quando tem bate-papo, coisas assim, e as pessoas trazem situações muito interessantes de interpretação mesmo que eu nunca pensei. Que interessante. Aí eu falava assim, nossa, uau, nossa, mas pode ser mesmo, né? Então, isso vai muito de acordo com a experiência da pessoa, de como ela vai receber, de como ela vai digerir aquilo. Mas é isso, assim, pra mim é importante, de alguma forma, tocar. Que a pessoa saia feliz, ou que ela saia, assim, triste, ou que ela saia, né, angustiada, faz parte. Como a vida, né? Uhum. É um dia de luta, um dia de glória, um dia de felicidade, um dia de tristeza. É bem isso mesmo. E segue. É a vida acontecendo. E você, com a Giro 8, conseguiu levar os seus espetáculos para outros países, inclusive, né? Conta pra gente um pouquinho dessa experiência de se apresentar em outros países. Então, isso é um presente também, porque quando a gente foi pro Música, que era um ano depois da Giro 8, porque aí a gente fala que a gente estreou em 2011. Que na verdade, se eu fosse falar certo, seria 2010. Porque 2010 eu fiz esses 20 minutos, mas ainda não tinha o nome Giro 8, e a gente ficou esse um ano para depois fazer o espetáculo completo. Então aqui é a data de aniversário, que foi 4 de novembro de 2011. Quando a gente veio pro Música, que o Energia fechou e tudo mais, no final, acho que mais ou menos em setembro, começaram a sair uns festivais, e aí eu vi uma… Na verdade, eu tô lembrando que eu tinha ido para Portugal há 2 anos atrás para Faculdade da Cruz Quebrada para apresentar um post, um trabalho de especialização, assim, um trabalho em dança, era um congresso de dança, eu fui apresentar. E lá eu conheci algumas pessoas. E nessa oportunidade eu falei, nossa, eu ainda dançava, então fiz várias aulas de dança. E o pessoal, ai, mas você podia vir dançar aqui, você não tem um grupo? Eu falei, ai, tenho, não sei o quê. Falei, mas assim, nada, ainda nem era, 2 anos atrás, ainda nem era o Grupo Energia. Mas eu peguei contato de algumas pessoas. Fez ali um network. Sempre. Aí pegou… Aí depois disso, o que aconteceu? Nesse ano que eu fui pro Música, eu mandei um e-mail pro pessoal de Portugal. Aí a menina da faculdade falou assim, não, aqui pro grupo grande igual o seu, a gente não tem uma abertura. Mas acontece… um festival em Almada, que é a Companhia de Dança de Almada aqui, que é uma companhia muito forte em Portugal, e eles têm uma plataforma internacional. Entra lá, se inscreve. Se você passar, você tem que conseguir passagem, mas eles bancam hospedagem, alimentação, te dão um cachê. Olha! Mas você tem que conseguir passagem. Ai, na tentador, época, meu Deus. Tinha 10 bailarinos. A minha equipe para viajar era 16 pessoas. Passagem para 10? Não, para 16. Não, para 16 pessoas. 16. Aí eu peguei e falei, vou escrever, né? Então escrevi assim, nem vai passar, né, gente? Imagina. Vamos escrever 20 minutos. Passamos. Aí você fica louca. Vou, né? Meu como? Deus. Não sei, mas como que vai fazer? Não, e na época não tinha vaquinha virtual, essas coisas pra ajudar. Não tinha, está há 3 anos atrás. Então. Nem tinha fundo de cultura naquela época, não tinha essas coisas. Não. Eu nem dormia se fosse comigo. Aí eu peguei e falei, eu vou dar um jeito. Eu sei, menina, que nós mexemos daqui, dali. E fomos. Deu tudo certo, assim. A gente comprou as passagens.
E aí a gente foi. E aí foi assim, encantador. Porque, na verdade, a gente levou esse trabalho de 20 minutos. Só que a gente conheceu tanta gente. Tinha uma companhia da Itália, que eu gosto muito. Tinha uma companhia da Grécia. Tinha gente, assim, do mundo inteiro. Então, tinha um pessoal de Israel. E eu gosto muito da dança contemporânea de Israel. Inclusive, eu fui depois, mas quando eu vi, eu falei assim, eu preciso de ir para Israel, porque eu gosto muito da movimentação. E aí, a gente foi a primeira vez para Portugal. E aí, eu lembro que depois disso, uns 2 anos depois, eu comecei a ter acesso à Lei Goiás. Escrevia, não passava. Foi 3 anos escrevendo, não passava nada, gente. Era uma tristeza. Chorava, falava, meu Deus, o que eu tô fazendo errado? Era tudo, né? Tava fazendo tudo errado. Hoje eu sei. Mas na época eu não sabia, né? Mas escrevia tudo errado, gente. Mas assim, você não teve a ajuda de ninguém. Não tive. Tipo assim, hoje, às vezes, esses dias pra trás, eu dei um curso pra essa galerinha mais jovem que tá começando a escrever projeto. Eu falei assim, gente, se vocês soubessem o que eu tô falando aqui, o tanto que isso é valioso, vocês iam anotar, gravar toda a minha fala, guardar com carinho. Porque assim, eu aprendi. Na época. Eu não tive quem me ensinasse. Eu aprendi assim, levando na cara mesmo. Em tudo. Eu não sabia fazer um contrato, eu não sabia nada. Eu não sabia ler um edital. Tanto é que assim, eu fui passar. E aí a gente não tinha equipe. Então, o que acontecia? A gente tinha ali a galera que dançava, aí chegava, sei lá, a Lei Goiás, a gente parava o ensaio, lá no ensaio, abria o computador e começava a escrever. Um escrevia uma coisa, outro escrevia. Então, assim, era muito difícil. Uhum. A gente passou o nosso primeiro Lei Goiás, a Giroito tinha 4 anos, eu acho, já. Só que aquela época, em contrapartida, eu conseguia vender muito mais ingresso, os teatros estavam mais cheios. Eu meio que conseguia ali manter a companhia sem ter tanta necessidade. Hoje é mais difícil, né? Mas porque também, quanto mais profissional o trabalho fica, mais caro ele é de se manter, né? Com certeza. Porque nesse primeiro momento, as pessoas que dançavam na companhia, porque teoricamente elas pagavam mensalidade na época, né? Quando dançavam no Energia. Então assim, não, então agora é do grupo profissional, não vão mais pagar mensalidade. A gente no começo, a gente fazia uma caixinha. Aí depois, não, nós vamos começar a vender. A gente começava a vender espetáculo. E aí a gente pegava esse dinheiro de venda e ia guardando. Então a gente ia pagando as coisas. Ai, gente, que dificuldade. Então, teoricamente, era assim: ninguém ganhava, mas também ninguém gastava. Até que a gente começou a aprovar um projeto e a gente começou a ganhar um cachê. E aí, agora, a parte mais curiosa da Giroito, que eu acho muito legal. 5 anos de Giroito, mais ou menos, a gente aprovou nosso primeiro manutenção no fundo, eu acho. 5 ou 6 anos de Giroito. Mas antes disso, você já tinha ganhado a Lei Goiás. Já. Ah, tá. Sim. Só pra eu... Uhum. Aí, eu lembro que eu fiz uma proposta pro elenco que tava na época. Não, agora vai ser ótimo, nós vamos conseguir fazer um salário mensal. Perdi a metade dos bailarinos. Ai, não, eu amo a Giroito, mas não quero dançar profissionalmente. Ai, eu também não quero. Ai, também não quero. Todo mundo. Foi uma debandada, assim. Não acredito. Uma debandada. Tipo, as pessoas que estavam, as meninas, né, que estavam comigo na época, todas de Goiânia. E assim, não quiseram ficar. E é muito interessante, porque assim, até hoje, quando eu olho pra dança, Goiânia ainda não tem mercado de dança, né? Não tem. Não tem, não. Não tem. Para pra pensar nas companhias que estão aí. Não tem, não. E aí, assim, eu luto muito por isso, sabe? Fora as coisas da Giroito, a gente faz outras ações, né? A gente tem a Mostra de Girodança, a gente tem uns outros... Esse ano eu fiz o Colmeia Criativa, que é um projeto para trazer pessoas com o objetivo que elas se tornem coreógrafas, porque a gente precisa ter mercado em Goiás, a gente não tem. Uhum. Eu não tenho mais bailarino de Goiânia na Giroito. Todo mundo de fora. Meu Deus. Não tem. E aí essas pessoas, elas... Não existe. Como que faz? E tem um monte de bailarino, muita gente boa em Goiânia que dança. Muita gente talentosa. Mas Goiânia, assim, é uma discussão longa, não sei pra gente assim, mas assim, falando bem por cima, as pessoas não acreditam, né? Que em Goiânia, hoje em dia, se você não se forma ali com seus 20 e poucos anos, entra num concurso público e arrasa, você não deu certo na vida, né? Então, as famílias, elas não apoiam, né? Quem quer viver de danças. Não sei, acho que no teatro deve ter a mesma dificuldade, assim. Então, é muito difícil, a gente não tem. E aí, depois que vocês foram aprovados nesse projeto, é que vocês conseguiram
ir para outros festivais em outros países, fora Portugal, que já tinha ido. Não, aí a gente fez Portugal, né? A primeira vez. sim. Aí lá em Portugal, a gente pegou alguns contatos na Espanha e tudo mais. E era sempre assim, não, então tudo bem. Ano que vem vai ter esse festival tal, nós vamos. E aí nós passamos a Amostra Girodança. Mentira, tô lembrando aqui direito. Fiz a primeira Amostra Girodança sem projeto. E foi um sucesso o evento, mas só aqui, goiano, assim, não tinha ninguém de fora. No segundo ano, eu fiz a segunda Mostra de Girodança também sem projeto, mas consegui trazer uma companhia de fora. E foi muito legal. E a gente conseguia bancar a mostra com venda de ingresso. Olha. Hoje, isso que eu te falo, que é engraçado. Hoje a gente não consegue mais, mas naquela época a gente conseguia. Os teatros eram mais cheios. A gente foi perdendo público de alguma forma, assim, a dança de modo geral. Mas não é. Eu acho que isso aconteceu em todos os segmentos, não só no teatro. E eu acho que muito disso vem dessa nova geração que imediatista demais, e Netflix, né? A pessoa quer ficar sentada no sofá assistindo Netflix o dia inteiro. Ai, vamos sair? Cadê o ânimo para sair? Não tem. De ficar num espetáculo 1 hora, 2 horas, que seja prestando atenção em algo, que não seja. 1 hora você olha. A geração cansada, né? Você vai no teatro, por exemplo. Eu fiz esse teste no último espetáculo que a gente foi. As pessoas não conseguem ficar 1 hora assistindo a um espetáculo sem pegar no celular. Não. Não consegue. E eu acho que muito disso vem dessa geração. Eu acho que a gente precisa, assim... A gente tem que estar sempre com isso em mente pra gente ver que atitude, como que a gente vai organizando isso, né? Porque isso é um problema. Eu não acredito que... Eu acho que a arte, ela sempre sobrevive e vai dar certo. Mas é uma coisa que a gente precisa pensar. E eu acho que muito depois da pandemia também ficou mais evidente ainda a necessidade da arte, da cultura. Sim, e é engraçado, né? Porque a gente pensou que depois da pandemia, eu sou professora também, né? Professores, nós das artes, a gente ia ser mais valorizado, parece que não aconteceu nada, né? Foi só um achismo. Triste. Mas não foi, né? E deveria ter sido, porque a quantidade de mortes, né? Levadas por suicídio, pessoas que... Imagina se não tivesse as artes. Se não tivesse a música, se não tivesse a dança, se não tivesse, né? Gente, As sem pessoas arte, teriam... sem cultura, é uma vida triste. Não existe lugar de representação, né? É muito importante a arte, principalmente porque a pessoa se vê, ela consegue vislumbrar o corpo dela e ela em outros lugares, em outras possibilidades. É por isso que é tão potente. Então, às vezes, você vai assistir um filme, você sai tão emocionado porque você vive aquilo ali. Não dá pra viver uma vida normal, gente, assim, sem arte, sem cultura. Só aquela vidinha trivial, a pessoa morre. Por isso que a gente tem tanta gente doente. E por falar em expressão, né? Expressão cultural. O corpo como expressão cultural. É também um momento de fala política. A gente sabe que a gente pode fazer isso através da dança. Teve algum espetáculo seu que você tentou se posicionar politicamente através da sua coreografia? Nossa, então, isso também é um momento muito complexo, né, que a gente vive. Eu fiz um espetáculo, porque assim, as coisas, elas andaram muito para trás, né? Muito assim. Coisas pequenas, nem, assim, às vezes nem um posicionamento político, assim, mas coreografias que tinha, por exemplo, um beijo antes e que super dançava, hoje eu não consigo pôr mais. O politicamente correto, né? Não consigo. E eu fiz um espetáculo em 2019 que chamava Teia. Era bem interessante o espetáculo, bem bonito. Eu gosto muito, inclusive estou com muita vontade de pegá-lo novamente. E ele era um espetáculo, falava de relações humanas. Não era de política, mas ele falava de controle, mecanismos de controle social. Dentro das relações humanas, né? Então, das formatações que a gente vivia, algumas situações de como era o homem, de como era a mulher. E era um espetáculo lindo. Eu, depois da pandemia, não consegui remontá-lo. E eu tenho certeza que se hoje eu estivesse com ele pronto, eu não ia conseguir dançar. Então, assim, é muito difícil. É um momento difícil, assim. Não sei se era um espetáculo que eu conseguiria levar para festival nesse momento, sabe? Mas eu quero pegar ele e colocar ele de novo. Porque, assim, é muito atual o espetáculo. Muito sabe, atual. Né? Tomara que dê certo. Mas tudo hoje... Mas hoje é tudo com muito cuidado. Porque anda muito complicado. Pisar em ovos, né?
E assim, a gente dá os recados, né? Nos espetáculos, assim, mas tá quase igual na época da ditadura. Tem que ser muito velado, porque senão… Dá ruim. Nossa, Ai, Joyce, terminou! Tão rápido! Você viu demais, como passou e a gente nem viu. Muito bom. A gente espera te receber em outras oportunidades. Essa foi só a primeira temporada, se Deus quiser virão mais. E você estará sempre convidada aqui. As portas do Elas na Cena vão estar sempre abertas para você. É muito interessante esse tema, né? É muito curioso, muito legal saber o que vem por trás do espetáculo que a gente assiste. A produção, a pré-produção, é um trabalho que, às vezes, as pessoas que estão assistindo ao espetáculo não têm noção de tudo que acontece por trás. Sim, e sabe o que é muito importante? Por isso que eu falo que é muito importante esses lugares de fala, porque a gente precisa defender, né, a nossa arte, e as pessoas precisam entender que muita gente trabalha para chegar naquele ponto dela sentar no teatro para assistir. Nossa, muita gente trabalhou, muita gente vive daquilo, então assim, a gente realmente movimenta a economia criativa. A gente é uma profissão, a gente precisa ser respeitado como qualquer profissão é. Só para a gente, para o pessoal de casa que se interessou também em conhecer mais o seu trabalho, você está com algum espetáculo aqui em Goiânia agora, no momento? Neste momento, não. Mas a gente dança agora, dia 24 de agosto, a gente dança infantil aqui em Goiânia. E em outubro, a gente vai ter a Mostra Giro Dança. E a gente vai estar dançando o espetáculo Começaria Tudo Outra Vez, que são com as canções interpretadas pela Maria Bethânia. Tá lindo esse Qual trabalho. é o seu Instagram da Giro 8? @Giro8Cia. Fica aí o convite para vocês entrarem no Instagram e conhecerem um pouquinho mais o trabalho dela. Muito obrigada, Joyce, por aceitar nosso convite. Te agradeço demais. E é isso aí, pessoal. Eu espero vocês no próximo episódio. Convido vocês a acompanharem as nossas redes sociais, @elasnacenapod, no Instagram, Facebook e YouTube. E eu vejo vocês no próximo. Tchau, tchau.